Oi, gente. É fácil. Oi, gente, boa tarde. Sou a Jaqueline, além de ser a menina do brinde, também faço parte aqui do time da consultoria de segmentos, tá? E aí a gente vai seguir aqui com as nossas palestras. Agora a gente vai falar de uma palestra que é super importante, de um tema muito relevante, que é sobre a operacionalização dos créditos, né? Como que vai ficar isso dentro da reforma, tanto os créditos quanto o ressarcimento, né? E aí, para falar disso, nós trouxemos aqui um convidado super especial, que tem uma didática ótima. Ele faz auditor fiscal aqui de São Paulo, tá? E aí, a nossa agenda aqui está às 14, e aí depois tem as outras 3, tá bom? Vai ter também o brinde, então continuem atentos. Depois da palestra dele, a gente vai voltar aqui com a pergunta, tá? Espero ter aqui mais ganhadores no presencial para eu entregar o brinde. Já que a moça da sacolinha tá difícil da gente conseguir liberar os brindes por aqui, não é não? Eu quero entregar. Mas fiquem tranquilos, a gente separou brinde, inclusive no final, para fazer exclusivo presentes para o presencial, tá bom? A gente vai garantir que tem as sacolinhas aqui. Isso mesmo, gente. Então, agora eu vou chamar aqui para apresentar, fazer a palestra aqui para vocês, o Ângelo. Fiquem bem atentos na palestra dele. Nós somos empresa piloto junto ao governo, então a gente já assistiu às palestras dele algumas vezes, e, gente, é ótima. Tem uns insights maravilhosos, então anotem tudo, prestem bastante atenção, porque vai valer muito a pena, tá bom? Ângelo, pode ficar à vontade. Seja bem-vindo. Tá tirando foto da tela? Eu te mando foto. Pode ser por aqui. Fica tranquilo que a gente tira foto aqui e te manda também. O palco é todo seu. Seja bem-vindo. Jaqueline, muito obrigado. Obrigado, Eliane. Obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui numa empresa tão conceituada dessa. Para mim é uma honra muito grande, viu, Jaqueline? A honra é nossa. Jaqueline já apresentou? Já te apresentei, mas se quiser falar um pouco mais de você, pode. Tá. Você quer ficar com o passador? Eu quero. Isso. Obrigado, Jaqueline. Se não tem mais nada no protocolo, já... Pode ficar. Tá bom. Obrigado. Pessoal, é o seguinte, eu vou contar um pouco da história, né, de todo esse processo, sem me delongar muito. Nós temos 40 minutos, espero que... 40 minutos é um tempo bom, o suficiente, mas... Se for aprofundar muito, já não dá. Se for para aprofundar, tem que ficar talvez uma semana. Certo? Mas tudo bem, a gente consegue dar, como se diz na língua inglesa, eu não gosto muito de anglicismos, não, mas eu falo. Brief view. Certo? Bom, vamos lá. Eu sou auditor fiscal do Estado de São Paulo há 34 anos, estou me aposentando agora, graças a Deus. E vou começar a trabalhar com a reforma tributária para ajudar as empresas a compreenderem e a implementarem a reforma tributária, que é um assunto que eu venho me dedicando desde 2015. Mas não pela Secretaria da Fazenda, e sim pela nossa Associação de Auditores Fiscais, que é a FRESP. Certo? O que acontece? Eu preciso fazer um disclaimer, que o que eu vou falar aqui hoje, são opiniões minhas, pessoa física, Ângelo, e não representam a posição da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e nem da FRESP. Quem está aqui é professor Ângelo. Eu, pessoa física, são as minhas opiniões e as minhas convicções, mas o conteúdo a ser apresentado é um conteúdo público, porque é o que está positivado na Constituição e escrito nos projetos de lei complementar. Então, não é nem opinião minha. Eu vou expor, mas eu tenho que fazer o disclaimer, que não corresponde à posição que você está fazendo. Bom, então nós começamos esse processo a refletir lá no Centro de Cidadania Fiscal, CECIF, né, que era coordenado pelo Bernard, o API. Detalhe, não é Bernardo, é Bernard, certo? Pelo Bernard API, o Isaías Coelho, o Eurico Desante e o Nelson Machado. E a FRESP indicou 2 auditores fiscais para acompanhar e propor as alterações, né, na reforma tributária do consumo,
Aí fomos indicados, eu e o meu colega Rodrigo Frota. E participamos desse processo desde lá de então. E uma das coisas, um dos diversos pontos que nós nos deparamos, era justamente a questão dos créditos acumulados. Porque é o seguinte, um bom IVA, ele é aplicado pelo princípio de destino. E isso está consagrado no mundo inteiro, né? E o nosso ICMS, ele é meio lá, meio cá. Ele é meio princípio de origem, meio princípio de destino. Às vezes, conforme a operação, conforme o estado de destino, ele é mais destino do que origem. Se é importado, é mais destino. Se é energia elétrica, aí já é tudo um destino, que é diferido. Se é telecomunicações, está mais na origem. Então, assim, o ICMS ele virou uma coisa tão híbrida e tão maluca que nós tínhamos um seguinte desafio. Nós precisamos conceber um sistema levando-se em conta a realidade da Federação Brasileira, que tem os municípios como ente federado. Isso não existe no mundo, só aqui que existe. E vai ser criado um IVA nas 3 esferas, e município é unidade federada e vai ter competência para cobrar o IVA. Agora, vocês imaginam um IVA no nível municipal pelo princípio de destino. A montanha de créditos acumulados que isso geraria, que poderia inviabilizar o sistema. Então, nós tivemos que conceber um sistema que contornasse esse problema. E outro problema também é a demora na devolução do crédito acumulado. Porque no ICMS, o mesmo PIS/COFINS, muitas empresas desistem de pedir o ressarcimento do crédito acumulado porque é muito demorado. Tem estado que não devolve. Alguns estados devolvem, mas os do Sul, Sudeste devolvem. Mas, à medida que você vai para o Centro-Oeste, Norte, Nordeste, não devolve crédito acumulado. Né? Você está confirmando aí, não está? Eu estou vendo a plateia, tem gente confirmando. Assim, não. Oi? De qual estado? 6 meses? Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Então, um estado que a gente tinha assim, um carinho muito grande, que devolvia, não sei se não devolve, é o Ceará. Não sei como é que está hoje, o Ceará. Ah, é? Tá bom. Graças a Deus, tem estado que devolve. Mas aí, o problema é, você imagina isso no nível municipal. Como é que os municípios iam querer devolver? Então, a primeira solução, vamos fazer uma arrecadação centralizada na agência tributária. Naquele tempo a gente chamava, não o comitê gestor, mas a agência tributária. A agência tributária ela recolhe, e antes que o dinheiro vá para o tesouro dos respectivos entes federados, estados, municípios, a agência, ela procede a devolução do crédito acumulado. Certo? Ótimo. Então, quer dizer, o dinheiro nem entra no tesouro dos estados e municípios. Então, não tem perigo de algum estado ou de algum município reter o crédito acumulado. Porque a devolução ela passa a ser regida por normas nacionais e uniformes em todo o Brasil, do crédito acumulado. Perfeito? Bom, aí o que acontece? Isso foi uma coisa. A outra coisa mas tudo bem, nós precisamos de instituir um sistema com devolução célere de créditos acumulados. Só que, hoje, a gente sabe que tem muito derrame de nota fria no mercado. Então, quer dizer, empresas alaranjadas, com nota fria, etc., tem setores, ou algumas empresas, não todas, mas nós sabemos que tem inadimplência programada, inadimplência, sonegação programada, inadimplência programada, contundente, tal e tal. Então, para você dar mais liquidez ao crédito, o que nós podemos fazer? Vincular o direito ao crédito ao seu efetivo pagamento ex ante. Aí, se alguém quiser fraudar o fisco, emitir nota fria, o destinatário só vai poder tomar o crédito se o imposto daquela operação tiver pago. Essa é outra providência. A outra providência para não, ainda, como um complemento lá
para evitar de acumular créditos nas operações interestaduais e nas operações intermunicipais, qual foi a outra providência? Isso foi uma inovação no seguinte aspecto. Olha, nós temos algumas coisas ruins no ICMS, dentre as quais se destacam a substituição tributária e a DIFAL. Então, nós podemos pegar o que tem de bom na ST e na DIFAL, talvez aproveitar aqui no nosso design, no nosso desenho aqui do nosso IVA. Tá. Quando tem ICMS e ST, você tem a cobrança, quando tem convênio entre dois estados, você cobra do estado, o substituto, ele cobra no estado de origem o imposto do destino. A DIFAL também acontece a mesma coisa. A diferença de alíquota, né, o remetente do estado de origem recolhe a DIFAL em favor do estado de destino. Vamos aproveitar a mesma ideia aqui para o nosso IBS. Então, a cada operação, tá certo? Aplica-se a alíquota de destino, do estado de destino e do município de destino. Com isso, entendeu? Acaba a operação, a alíquota interestadual deixa de existir, o imposto é do destino, porém cobrado na origem, não acumula crédito nas operações normais, intermediárias entre estados e municípios, não acumula crédito, e quando acumular crédito, ele será decorrente de 3 situações, que é normal no IVA, que é a exportação, quando a empresa faz investimentos, certo? Ou quando ela tem vendas a uma alíquota inferior à alíquota de suas aquisições. Então, só nessas 3 situações que acontecem em todo o IVA. Então, consequência, emulamos no IVA nacional as pessoas ficam até aflitas, né? Muito obrigada. Eu estava com medo de vídeo cacetado. E aí... Elisângela, eu que agradeço. Porque eu tenho essa mania e as pessoas ficam agoniadas. Ângelo, você vai cair do palco. Bom, obrigado, Elisângela. O que acontece? Então, isso foi outra providência também. Então, a gente fecha, a gente emula um IVA nacional, mas de competência tripartite para cada ente subfederado, tá certo? Evitando o acúmulo de crédito nas operações interestaduais e intermunicipais. Então, foi esse o desenho básico do IBS, que, no início, era um imposto só, entendeu? Era na PEC 45, a que nós mais trabalhamos foi a PEC 45. Era um imposto só, é uma base única com 3 alíquotas. A alíquota do governo federal, da União, a alíquota dos estados, do Distrito Federal, e dos municípios do Distrito Federal. Então, quer dizer, era... Mas depois, quando foi lá para a Câmara dos Deputados, aí teve uma questão política lá que resolveram dividir em 2, criando a CBS, né, da União, e o IBS de estados e municípios, mas tudo sobre a mesma base. Tá certo? Foi basicamente isso que aconteceu. Esse é o histórico, né? Agora, vamos ver aqui como é que, antes de falar dos créditos acumulados em si, a gente dá uma visão geral. Isso aqui todo mundo está careca de saber, tá certo? Porque como é que vai ficar configurando os novos tributos, né? Isso aqui não vou, talvez, se quiser, depois a gente volta aqui. Mas isso aqui é central nesse modelo. Quem é a administração tributária do IBS? É uma administração conjunta entre o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal do Brasil. Esses 2 órgãos é que hão de compor a administração tributária do IBS e da CBS, que são 2 tributos irmãos siameses, eles têm o mesmo corpo e 2 cabeças, então tem que ter uma coordenação, certo? Bom, aqui nós temos um cronograma da reforma. Vocês podem perceber, para a gente colocar todo mundo na mesma página. Foi? Espera aí. Aqui o que acontece? Aqui vocês podem perceber, ó, nessas colunas aqui em amarelo, nós temos aqui ICMS e ICS, até 2028 vão ficar do jeito que estão. A partir de 2029, a alíquota e os respectivos benefícios fiscais começam a cair à razão de 1/10 por ano, até serem extintos totalmente em 2033, tá certo? IPI,
até 2026, do jeito que está, a partir de 2027, incide apenas sobre aqueles produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, mas fora de lá. Então, por exemplo, a motocicleta produzida em Piracicaba, nela vai ter IPI se houver produção equivalente na Zona Franca de Manaus. Na de lá não tem, mas na daqui tem. Ficou assim. O PIS e COFINS já vai ser extinto em 2027. Então, ele chega antes. Por isso, quer dizer, a CBS, ela chega antes do IBS. E assim sucessivamente. Bom, aqui nós temos novos tributos a serem criados, sem entrar muito em detalhe. O que nós temos aqui? Aqui nós temos, em 2026, a vigência dos 2 novos tributos, com uma alíquota muito baixa, muito pequena, porque aqui é uma alíquota experimental. É para testar os sistemas, testar a apuração. E detalhe, se as empresas cumprirem para com as suas obrigações acessórias, basta declarar o imposto e ficam dispensadas do pagamento do IBS da CBS. Porque é uma experimental. Agora, a partir de 2027, não. Aqui já é arrecadação de verdade. Então, essa alíquota aqui é meramente ilustrativa, viu, gente? Tem que falar isso. Aqui você vai recolher a CBS menos, tá certo? Você vai descontar o recolhimento do IBS nesses 2 anos aqui, que vai ser 0,5% para os municípios e 0,5% para os estados. E assim vem. E depois, a partir de 2025, talvez já entra, não sei se vai dar tempo de entrar em vigor o imposto seletivo, que é sobre esses itens aqui. E, paralelamente, aqui, o que nós temos? Nós temos aqui, com o fim dos benefícios fiscais do ICMS, nós vamos ter esse fundo de compensação, que é uma subvenção às empresas, que fazem jus, porque a empresa instalada em diversos pontos do território, por conta de benefícios fiscais, elas terão direito a essa subvenção durante esse período para poderem reorganizar o seu modelo de negócios, a sua logística. Elas vão perder, né, o atrator, que era o benefício fiscal, mas no lugar do benefício fiscal, o que vai surgir? O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Aí estados, municípios terão esses recursos para investir em coisas que atraem empresa, infraestrutura, saneamento, esse tipo de coisa. Sem entrar muito no mérito, em linhas gerais é isso, tá certo? Bom, aqui nós temos uma coisa interessante, que é o seguinte, quer ver? Como é que vão ficar os sistemas? Isso tem a ver tudo isso tem a ver com o crédito acumulado, porque o crédito acumulado ele entra dentro de um contexto mais geral, certo? O que acontece aqui? Aqui, os atuais documentos fiscais, atualmente, estão sendo inseridos campos para comportar as informações dos novos tributos nos atuais documentos fiscais eletrônicos. Nosso Código Eletrônica, Documento de Serviço, nosso Código Eletrônico de Consumidor, todos os documentos eletrônicos estão sendo redesenhados, já tem até uma nota técnica do ENCAT, né? Tá? Mas, com o tempo, espera-se que converja, né, para um documento mais unificado, admitidas algumas adaptações para o setor, telecomunicações, energia, que tem mais especificidade. Os sistemas de apuração, tá certo? Também os sistemas novos de apuração, a ideia é converter isso para uma conta fiscal única, numa plataforma nacional de dados, que vai conter o cadastro dos contribuintes, está no artigos 42 e 43 do PLP. Então, essas informações, elas devem fluir, serem transmitidas para essa plataforma, que é de onde vão sair as apurações, tá certo, dos novos tributos. Perfeito? Perfeito. Aqui, variações sobre o mesmo tema, a mesma coisa, só que um pouco mais completo. Aqui, nós temos aqui, durante a transição, que é 2032, pode até ser um prazo menor, mas, normalmente, talvez seja dentro desse período da transição, os atuais documentos fiscais, conclusão de novos campos, e a transmissão das informações desses documentos para a plataforma. Após a transição, com a unificação dos documentos fiscais eletrônicos, é a mesma coisa. Através dessa plataforma, os próprios programas do Comitê Gestor e da Receita podem fazer uma apuração pré-preenchida, assistida, que se diz, certo? Envia aos contribuintes, ou o contribuinte acessa a plataforma para poder
checar a sua apuração, fazer esses ajustes. Detalhe, existe também, no artigo, se não me engano, 42 do PLP, a possibilidade do próprio contribuinte fazer a declaração e transmitir. A apuração pré-assistida é uma possibilidade que está lá no PLP 68, tá certo? Se prevalecer a apuração pré-preenchida, o contribuinte, na plataforma, ele faz as retificações, que é um ato declaratório, ratifica, assina e transmite, gerando a declaração definitiva, que já gera as guias, gera os pagamentos. A guia, quando ela é paga, por exemplo, no banco, vai para a conta da Receita, que procede o cashback, população de baixa renda, podemos falar sobre isso depois, importante, que é objeto da nossa apresentação de hoje. Já faz a devolução dos créditos acumulados, e o que sobrar vai para o Tesouro da União. Então, não depende da União devolver o crédito acumulado às empresas. Aqui é a mesma coisa. Depois que o contribuinte paga o IBS no banco, ele vai pagar na conta do comitê gestor, no banco. O banco, o que ele faz? Ele vai distribuir os recursos arrecadados aos tesouros estaduais, municipais, o cashback para a população de baixa renda e, importante, a devolução dos créditos acumulados às empresas, sem transitar pelos respectivos tesouros de estados e municípios. Ex ante. Tá certo? Para evitar qualquer... Às vezes o Estado está numa situação fiscal não muito boa, ele pode reter o crédito acumulado. A ideia aqui não é essa. A ideia é o crédito acumulado já é líquido e certo para o contribuinte. Não é dinheiro do Estado. Você está entendendo? Né? Então, assim vai. Bom, aqui, variações sobre o mesmo tema. O que nós temos aqui? Aqui, como é que vão ficar os sistemas de apuração, tá certo? Do Simples Nacional, dos atuais impostos. Eu vou pular um pouco essa parte, mas só vocês terem uma visão geral. O que nós temos aqui, ó? Aqui, eu e o meu amigo José Tostes, nós identificamos esses sistemas aqui, que devem ser implementados na transição. Mas depois, conversando com o Luiz Dias, que é coordenador do INCAT, falou, olha, até agora nós já identificamos 60 sistemas. E eles têm que estar todos integrados. Certo? Tudo bem. Tomara que dê tempo. Tomara que dê tempo. Espero que dê. Inclusive o sistema de recebimento de créditos acumulados. Tá certo? Então, tá, aqui eu já falei do destino, depois vocês pegam a... Vai ficar disponível, né? Vai ficar disponível. Vocês vão... Depois vocês... isso eu vou pular essa parte um pouco. Eu já falei disso aqui na introdução da aula de hoje. Aqui, ó, aplicar o destino. Para cada operação dessa, você aplica a alíquota de destino para o Estado ou para o município. Isso gera uma apuração por CNPJ base, que foi outra providência para evitar acúmulo de crédito em operações interestaduais e intermunicipais. A apuração centralizada... Eu já ia chegar aqui na beira. Está vendo. Apuração centralizada por CNPJ. Tá. Beleza. Gera guia, tal. Isso aqui, eu vou fazer uma vírgula aqui. Sabe por que foi importante conceber dessa forma? Porque, olhando para o modelo europeu, que é destino puro, com alíquota zero, nas operações intracomunitárias, lá surgiu a tal da fraude carrossel. Né? Porque é uma simulação de operações para destinatários em nome de interpostas pessoas, vulgo laranjas. O que acontece? Desse destinatário, por exemplo, na Espanha, mandava bens e serviços para a Itália, com uma nota fiscal, uma fatura. Chegava lá, a alíquota é zero. E essa empresa espanhola acumula crédito. E vai reclamar esse crédito ao Tesouro da Espanha. Chegando lá na Itália, o dono da empresa que recebe é um laranja. Só que ele remete para outro. Que remete para outro, que remete para outro, que volta para a Espanha e é vendido no varejo ali por um preço mais módico, porque não recolheu os impostos ao longo da cadeia, que estava tudo no nome de laranja, interpostas pessoas. E o que acontece? É uma concorrência desleal. Quer dizer, a fraude carrossel é um carrossel, entendeu? Ele sai de um lugar
Ele dá uma volta por várias empresas laranjas, depois volta para o lugar de origem para vender no consumo, sem os impostos recolhidos. Então, para combater esse tipo de... Quer dizer, esse é o calcanhar de Aquiles do IVA. Eu sei que chega a ser bilionário, quase trilionário, o montante de fraudes fiscais lá, por causa disso. Então, para evitar a fraude carrossel, aí nós pensamos, quando eu falo nós, é um conjunto de pessoas que vem discutindo isso ao longo desde 2015. É uma construção de várias mãos, a várias mãos. Beleza? Isso aqui, eu não vou falar disso aqui, não, porque isso aqui demanda outra aula. Só vou mostrar, mais ou menos, esquematicamente, como é que funciona isso. Vamos ver se vocês conseguem pela imagem. Certo? A única coisa que eu vou falar aqui é o seguinte: crédito pago é um dos quesitos desse modelo. Para ter devolução rápida de crédito acumulado, nós temos que ter crédito pago. E uma das maneiras de pagar o crédito é o split payment. É uma das 5 maneiras. O split payment não é a joia da coroa. Ele pode ser assim, uma joia um pouco menor. A joia da coroa é o crédito vinculado ao pagamento. Tá? Bom, ele tem uma vinculação, não uma chave, que vincula o boleto ao documento fiscal. Os dados do documento fiscal fluem para a plataforma, que já gera na conta fiscal do emitente, do fornecedor, que é o emitente, os créditos respectivos. O crédito da nota fiscal, ele fica numa conta intermediária, como crédito gerado, e depois, essa comercial, quando ela paga lá do banco, o banco automaticamente já consulta lá na plataforma para ver se o crédito está pago ou não, por outros meios. Aí, vamos ver se ele... Certo. Se ele não foi pago ainda pelos demais meios, né? Aí faz o split payment. Tá certo? E o crédito fica disponível. Agora, é aqui que ocorre o split. Depois que ocorre o split, que ele é pago, aí ele vira um crédito que pode ser apropriado para ser utilizado na apuração do adquirente. Já entra como crédito. Então, todos os créditos que entram na conta do adquirente já entram como créditos pagos, seja por split, seja por outro meio. Tá certo? Se já foi pago, aí não faz split. Se já foi pago, credita integralmente o valor na conta do fornecedor. Mas o crédito da operação, se já foi pago, ex ante, ele já está lá apropriado na conta fiscal, que está lá no sistema da plataforma, lá na conta fiscal do adquirente. Você entendeu? Certo? E depois a gente pode falar mais sobre o split. Hoje não dá tempo. Aí tem compras parceladas, tem aditamento a fornecedores, impacto no fluxo de caixa da empresa. Aí tem um monte de coisa que tem que falar que agora não dá tempo. Mas o esquema básico é esse. Perfeito? Bom, créditos acumulados. Olha, a redação, ela está aqui no PLP, nos artigos 58 e 59. Mas a redação está um pouco confusa, viu? Eu confesso que a redação está um pouco confusa. Então, trocando em miúdos, o que nós temos lá? Nós temos o seguinte: quais são os prazos de devolução de créditos acumulados? São 60 dias, 30 dias e 180 dias. Eu acho muito. Jaqueline, se o crédito já está pago, para que demorar esse tanto aqui? O legislador, aqui, ele resolveu ser mais conservador. Porque mesmo com o crédito pago, pode haver situações em que há fraudes, que a gente nem sabe quais são ainda. Porque todo sistema novo, ele há de gerar fraudes desconhecidas. Certo? Não adianta achar que nós vamos criar um imposto insonegável. Isso não existe. Né? Ninguém gosta de pagar imposto. Então, quer dizer, cabe à administração tributária modernizar os instrumentos de fiscalização e de arrecadação para poder contornar, né? A tecnologia evolui. Então, nós temos que evoluir junto com a tecnologia. Imagina se a gente tivesse ficado até hoje com nota fiscal carbonada, em 5 vias, cada uma de uma cor. Não é verdade? Deus me livre, né? Bom, tem gente que não sabe o que é isso, graças a Deus.
Nem queira saber. É, exatamente. Eu trabalhei muito com isso, cara. Bom, o que acontece? Vamos lá. Ó, vamos falar do crédito acumulado do IBS, da CBS. Quais são, certo, as empresas que vão receber isso em 30 dias? As empresas, certo, quando você tem créditos decorrentes de ativo imobilizado no IBS e na CBS, que não mais será um 48A, vai ser cheio, crédito cheio. Se a empresa está passando por investimento e tiver crédito acumulado decorrente de ativo imobilizado, porque está investindo, o prazo normal de devolução é de 60 dias. Se em 15 dias a administração tributária, que é o comitê gestor, e a Receita não se manifestarem, tá certo? Considera-se tacitamente homologado. E o contribuinte passa a ter direito a esse crédito acumulado. Perfeito? Bom, mas se a empresa estiver em programa de conformidade, estiver bem, com nota boa, em programa de conformidade, independente de onde vem o crédito, o prazo máximo de devolução é de 30 dias. Tá certo? É de 30 dias, e se em 15 dias a administração tributária não se manifestar, considera-se tacitamente homologado o crédito. Perfeito? Aqui, tá, nós temos o caso das empresas, normalmente empresas exportadoras, ou empresas que vendem a alíquota inferior, a alíquota reduzida, né? Nós temos a alíquota reduzida em 60%, reduzida em 30% para alguns produtos, alíquota zero para a cesta básica. Então, quem vende, a empresa que tem vendas preponderantemente, a alíquota reduzida, certo? Elas também acumulam crédito, de forma, digamos assim, continuada. Empresa que tem acúmulo de crédito, de forma continuada, devido ao seu modelo de negócio, ou devido àquilo que ela vende, com preponderância, ela tem direito a 30 dias, tá certo? Mas, se no decorrer desse fluxo, em algum mês, aparece um crédito acumulado lá que é 150% superior à média dos últimos, se não me engano, 24 meses. 24 meses, está lá. Se for 150% superior à média dos... Aí sim, aí cai no prazo maior que é de 60 dias, que é uma coisa anômala. Então, se é anômala, por uma questão mais conservadora, a administração tributária vai checar, ver o que está acontecendo. Se estiver tudo certo, 60 dias já está devolvendo já. Entendeu? É isso. Isso é para IBS e CBS. Perfeito? Agora vamos ver o que vai acontecer com os créditos acumulados do ICMS e do PIS e COFINS. É um pouco mais complicado. Por que nós estamos falando de devolução de créditos acumulados desses impostos que vão morrer? Porque, como nós vimos naquele quadro, com aquelas colunas amarelas, etc., nós temos ali, pessoal, um período de convívio, que é a transição, que vai até 2032. Nós vamos ter o velho sistema convivendo com o novo sistema. Enquanto existir ICMS no velho sistema, vai ter crédito acumulado de ICMS. Só que, na virada da chave, de 2032 para 2033, as empresas que tiverem saldo credor de ICMS, saldo credor de ICMS, ou saldo credor de PIS e COFINS, IPI só fala na Constituição. O IPI não falaram nada nos PLPs. O que acontece com o crédito acumulado? Você não constatou isso? Não. O que acontece? Mas vai ter uma regra do IPI também. Não saiu ainda. Mas o que acontece quando Tá. Ainda tem mais uma coisa aqui. Isso aqui é o óbvio, né? Voltando aqui, se saldo credor, no final do período de apuração, o contribuinte pode solicitar. Isso aqui, voltando aqui ao saldo credor do IBS, se não solicitado, pode ser utilizado para compensação ou ressarcimento de pedidos posteriores. Pessoal, deixa eu só dar uma parada aqui, e voltando aqui nos créditos acumulados do IBS e da CBS. O que acontece aqui?
o que nós temos aqui? Obviamente que quem aprecia o pedido de ressarcimento de crédito acumulado do IBS é o comitê gestor. E quem que aprecia os pedidos de ressarcimento da CBS é a Receita Federal. Óbvio. Né? Agora, os procedimentos administrativos, quero eu crer que sejam, que tenham a mesma regulamentação. Tá certo? Quero eu crer que terão a mesma regulamentação. Bom, nós temos uma novidade aqui, que o crédito acumulado, certo? Ele pode ser, se ele não for utilizado, depois de apurado, depois de homologado, no período de apuração, ele pode ser utilizado no período seguinte, ou no outro período, qualquer outro período. Quer dizer, o PLP deu essa possibilidade, né, que eu gostaria de deixar registrado aqui para as empresas saberem, certo, que elas têm essa possibilidade de compensar com o valor a recolher de períodos posteriores. Perfeito? Bom, então agora vamos... Tá, isso que nós já falamos. Tá, daqui para frente, até nós chegar lá no ICMS, isso aqui é tudo que eu já falei aqui, tá certo? Tá. Opa, vamos voltar aqui. Tá, isso aqui nós temos os saldos na virada da chave, né? Do ICMS. Tá. Quando chegar lá, em 2032, sempre se tiver saldo credor, ela tem que informar esse saldo ao comitê gestor. Se ela tiver saldo credor de ICMS, ela tem que informar o saldo lá no comitê, tá certo? O que acontece? Todos os saldos credores precisam estar homologados até essa data. Mas ele abriu uma possibilidade, que pode homologar depois também. Não entendi, mas é assim. O que acontece? Os saldos homologados serão informados ao comitê gestor, que efetuará a sua compensação contra o IBS estadual da seguinte forma. Aqui nós temos uma coisa boa aqui. O crédito acumulado do ICMS poderá ser compensado contra os recolhimentos do IBS. Vai ter um problema aqui. Não para as empresas, mas para o governo. Certo? Que tá bom, se o imposto no destino, mas eu acumulei crédito contra São Paulo, e numa operação interestadual, na minha apuração, eu tenho lá impostos que são do destino. Eu vou abater o crédito acumulado que eu acumulei em São Paulo contra, certo, um débito que é para Minas Gerais? Como é que se resolve isso? Tem um jeito, não tem um jeito. Porque tem um dispositivo lá que fala o seguinte: na impossibilidade de compensar, o contribuinte tem direito ao ressarcimento em espécie. Entendeu? Então, se acumulou contra São Paulo, vai tirar dos repasses da arrecadação de São Paulo para o contribuinte. Perfeito? Bom, aqui os saldos dos créditos homologados são informados, tal. Tá, se esses créditos forem decorrentes de ativo imobilizado, aqui está errado aqui, viu, gente? Desculpa. Elisângela, nós vamos corrigir isso daqui, que é 180, certo? É porque tem tantas versões, né? A gente está comentando sobre isso, né? Tem tantas versões do coisa. Bom, vamos voltando aqui, ó. No crédito acumulado decorrente de aquisições de ativo permanente para o ICMS, qual que é o valor que pode ser compensado contra o IBS? O remanescente, já que é 1,48 avos, o remanescente do CIAP, né? Que é o livro, né, de controle do crédito acumulado do ativo permanente. Tá certo? Então, pelo restante do CIAP, você compensa contra o IBS. Nos demais, em parcelas mensais e sucessivas, nos demais casos. Só que aqui é 180, viu, gente? Então, o que acontece? As empresas, elas precisam correr. Não deixam para convalidar, para homologar seus créditos acumulados, seus altos credores, depois de 32. Ou lá para o final da... Porque vai chover de pedido de ressarcimento de crédito acumulado nas fazendas estaduais. Então, quanto antes as empresas entrarem com os pedidos, melhor. Né? E se virar a chave e não está homologado, pode homologar depois. Mas só se homologar depois,
o prazo para devolver é de 180 dias, 6 meses. Tá certo? PIS e COFINS, ele vai morrer mais cedo, tá certo? Então, os créditos, os saldos credores, poderão ser utilizados para compensação com o valor devido à CBS, do PIS e COFINS, isso que já em 2028, né, que vai, 27 ou 28, que vai virar, está aqui na apresentação. Eles podem ser ressarcidos em dinheiro, compensados com outros tributos federais. Então, veja bem, você pode compensar. Há a possibilidade de você compensar saldo credor de PIS e COFINS com a CBS, ou com demais tributos federais, ou ser devolvido em dinheiro. Tá certo? E, para terminar, né? Tá. Nós temos aqui o caso também das empresas que estão no lucro presumido, né? E elas são optantes pelo lucro presumido, e, como tal, elas estão no regime cumulativo do PIS e COFINS. Essas empresas terão direito a apurar um crédito nos seus estoques a alíquota de 9,25%, ao invés do 3,65% lá do crédito do regime cumulativo. Então, dá um crédito presumido, homologa, e a empresa pode compensar com a CBS ou com demais tributos federais, e, na impossibilidade de compensar, serem ressarcidas em dinheiro. Perfeito? Porque o PIS e COFINS tem esses regimes aqui, tem também sujeitos a ST, ou incidência monofásica. Então, todas essas empresas que tenham um regime de PIS e COFINS que não é o não cumulativo, quando na virada da chave, todos os créditos de PIS e COFINS que estão lá nos estoques, eles poderão ser recalculados pela alíquota de 9,25% e vai entrar como crédito presumido, na verdade. A diferença vai entrar como crédito presumido. E a empresa vai poder compensar esses créditos, tá certo? Beleza. Então, IPI só está lá na emenda, não está nos PLPs, fala a mesma coisa. Se tiver saldo credor de IPI, que não seja da Zona Franca de Manaus, vai poder compensar com outros tributos federais, inclusive CBS, e com imposto seletivo, viu, gente? Ou, na impossibilidade de ressarcir, de compensar, eles poderão ser ressarcidos em dinheiro. Bom, eu acho que eu fui preciso no tempo, não? Ainda 6 minutos, Shaqueline. Sobraram 6 minutos. Tem alguma pergunta que a... Tem alguma pergunta no chat? Tinha pergunta no chat, acho que a gente respondeu, né? Daqui alguém tem uma pergunta? Aproveita, raridade. Tem uma pergunta. Espera aí que eu vou levar o microfone para você. 2 segundos, que você está bem no fundo. Senão o pessoal do online também não te escuta. Bom dia, ou boa tarde. Bom dia, boa tarde. A minha dúvida é a seguinte, você tratou aí sobre os créditos acumulados, né? E a nossa empresa, ela comercializa produtos sujeitos a ST, que tem o ressarcimento da CAT, né? CAT 42. 42. Isso. Aí, quando chegar lá no dia 31/12, se eu tiver arquivo acolhido e que eu não pude fazer a compensação dentro daquele mês, Pode. vai funcionar da mesma maneira? Igual. Mesma maneira. Igual. Seu nome é? Mariana. Ô, Mariana, que eu não coloquei na apresentação, porque eu estava com muito foco em crédito acumulado, mas no PLP, no 68, ele tem... Agora não me lembro se no 68 ou no 108, num dos 2 PLPs. Ele tem um artigo que ele trata do ICMS-ST nos estoques. Isso. Na virada da chave. Poderão ser compensados, sim. Aí já tem alguma previsão sobre o levantamento desse ST que está no estoque? É como se acabasse a ST daquele produto? Isso. Da mesma maneira? Da mesma maneira. O interessante, Mariana, é que as empresas elas começam a se organizar para isso e a preparar, inclusive, todo o regulamento, né, que vai tratar do pedido de ressarcimento,
né, ele vai ser escrito no regulamento, né, ele não está no PLP. Mas é bom as empresas ficarem de olho, né, porque quando chegar lá, na época, já está tudo pronto. Eu já faria isso, entendeu? Para entrar logo com esses pedidos. Sim. Né? Então, é isso. Se antecipar, né, no caso. É que o tal da ST é uma excrescência, né, Mariana? Isso é uma coisa muito complexa. Ao contrário do que se diz, isso não facilita a fiscalização. Pelo contrário, complica mais. Isso não simplifica o sistema. Pelo contrário, complica muito mais. Sim. Isso é uma coisa que era para ficar restrita a pouquíssimos produtos. Aí inventar de colocar isso para quase tudo, aí foi um desastre, cara. Me desculpa. Sim, mas o Estado, por exemplo, já tem alguma proposta para antes, né, desse prazo de 2032 de excluir a ST de alguns produtos? Alguns estados já estão planejando o phasing out. Eu não gosto de anglicismos, mas eu falo. O phasing out da ST. Alguns estados, se não me engano, Santa Catarina já tem um processo adiantado. Sim. Paraná. Rio Grande do Sul também, recentemente, já fez esse Rio Grande do Sul. promessas. Alguns estados já têm isso em estágio adiantado já. São Paulo ainda não tem. Mas, de todo jeito, a ST ela vai deixar de... Eu creio que ela vai deixar de existir no IBS. Porque é impraticável aplicar ST no IBS com o princípio de destino e com várias operações intermunicipais. Você vai ter uma montanha de ressarcimento de ST nas operações intermunicipais. Sim. Então, eu acho inviável colocar STI com crédito pago. E hoje, eu tive a grata surpresa de ver a apresentação aqui, Elisângela, lá dos processos da TOTOS para os clientes, tudo integrado. Hoje nós temos condições de seguir o crédito. Eu falo follow the credit. Não tem aquela expressão follow the money? Só que aqui agora é follow the credit. E nós temos tecnologia. Hoje a Elisângela me mostrou lá, eu fiquei encantado. Encantado. Nós temos como rastrear o crédito, né, sem necessidade de ter ST. Porque ST é um instituto anacrônico. ST é um instituto de uma era analógica. E nós já superamos, entendeu? É isso. Tá bom, obrigada. De nada, Mariana. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, professor? Tudo bem? Eu sou José, da Paramount Têxteis. A minha dúvida é o seguinte, embora eu seja da área tributária da empresa, a gente acaba se preocupando também com, além do fiscal, a questão comercial. Sim. O nosso setor ele tem alguns benefícios, onde a gente tem um ganho competitivo em relação à tributação do imposto. Especificamente falando sobre CMS, a gente tem o crédito outorgado. Vai deixar de existir. Isso, então essa é a nossa preocupação, porque... Pode preocupar mesmo. Porque a questão de você competir com a China... Sinceridade, né, gente? Sinceridade. Ter essa... Como é que é seu nome mesmo? José. Tá. Essas empresas, não sei se você pode falar aqui, porque sigilo de negócio, não sei, mas elas estão em quais estados? Em São Paulo e Rio Grande do Sul. Tá. Tem redução, tem crédito outorgado. Eu lembro que teve a primavera tributária em São Paulo. Exato. Que pegou de cheio o setor. Eu já fiscalizei muita empresa do setor têxtil, viu? Já foi uma das minhas especialidades. Já. Pois é. Querido, infelizmente, esses créditos deixarão de existir. E as empresas terão que reorganizar a sua logística, né, de acordo com a eficiência econômica, e não mais de acordo com a benesse tributária, que o imposto é para ser neutro. Né? Ele não pelo no multi, mas o mais neutro possível. Então, o que acontece? No lugar do crédito outorgado, o que vai entrar para essas empresas que hoje têm esses créditos, que, no seu caso, eu quero crer que estão convalidados pela Lei Complementar 160 de 2017, pelo convênio ICMS 190 de 2017. Estão convalidados, né? Perfeito. Então, esses aí, eles terão direito à subvenção, que é aquele fundo de compensação de benefícios fiscais. A sua empresa vai ter direito vai fazer jus a esse fundo. E isso está regulamentado no PLP 68. Depois eu te falo os artigos, agora não lembro aqui agora. Mas está regulamentado lá, tá certo?
É porque justamente a nossa preocupação é a questão da competitividade Com a China. com a China, né? Eu diria que isso é um problema que vai além do aspecto tributário. Exato, né? exato. Porque é impossível competir com um país que tem uma mão de obra muito barata, uma produção ainda tayloriana, que coloca, eu não sei se é lenda isso, eles colocam uma linha de produção dentro de um navio, com não sei quantas pessoas, não sei se isso é lenda, viu, gente? Vai que não, né? Acabou o tempo. Obrigado. Eu que agradeço.